Graça e paz do Senhor Jesus, meu irmão, meu amigo. É um prazer estar falando aí com você. Eu sou o pastor George, pastor da Igreja Batista em São João do Oriente, no leste de Minas Gerais. E nós estamos aí compartilhando, sobre a série de reflexões sobre o tema metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de vida. E nós já tivemos falando, sobre algumas palestras anteriores. Na primeira palestra a gente falou sobre o que é metanoia. Em resumo, metanoia significa mudança de mente, mas biblicamente é traduzido como arrependimento, regeneração, novo nascimento. É como aconteceu com Zaqueu, uma mudança que começou no seu interior e se exteriorizou na sua mudança de comportamento, de vida como um todo. Na segunda palestra nós vimos o porquê nós precisamos de metanoia. E aí nós trabalhamos a questão de três motivos, três porquês. Primeiro, porque não há salvação sem arrependimento. Segundo, porque não há arrependimento sem convicção de pecado. E terceiro, porque não há convicção de pecado sem o confronto com a lei. Então nós falamos isso nas palestras anteriores, primeira e segunda. Eu convido você para estar vendo, Eu fiz uma playlist que está lá tudo organizadinho, uma por uma, e você pode estar depois vendo com calma, que foi um material que a gente fez com conteúdo um pouquinho maior, e nós tivemos até que dividir cada uma dessas palestras aí em 2, 3 vídeos, para que não fique muito longo, mas também que você tenha um conteúdo razoável sobre o assunto. E hoje nós vamos estar dando início à nossa terceira palestra, que tem como tema quando e como acontece a metanoia. E vamos trabalhar essas duas juntas exatamente por causa delas se completarem, uma responde à outra. Então, para começar, com base no que a gente já estudou sobre o que é e o porquê precisamos de metanoia, na sua opinião, responda: quando e como começa a metanoia bíblica, A metanoia bíblica, o arrependimento, o novo nascimento, a regeneração. Então, para responder essas duas perguntas, a gente vai estar usando a nossa declaração, Eu sou um pastor da Igreja Batista, então vou estar usando a nossa declaração doutrinária dos batistas brasileiros, que fala um pouquinho sobre isso no artigo 5º, quando ele fala sobre a questão da salvação, a doutrina da salvação. E lá diz o seguinte: a salvação ela é outorgada por Deus pela sua graça, mediante arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. E a gente tem uma série de textos que depois eu vou colocar nas descrições para que você possa consultar e servir de base. Mas é importante você entender isso, A salvação ela foi dada por Deus pela graça, mediante o arrependimento e a fé do pecador. Foi um dom de presentear mesmo sem a gente merecer. O preço da redenção eterna, dessa salvação do crente, foi pago de uma vez por Jesus Cristo naquela cruz, pelo seu derramamento de sangue. Para que o pecado fosse perdoado no passado, no Velho Testamento, era preciso sacrificar cordeirinhos, animais puros. E Jesus veio para acabar com isso. Jesus veio para se doar no nosso lugar, para morrer por nós. Então a salvação ela foi outorgada através do preço que Jesus pagou na cruz por nós. Além disso, a salvação é individual. E significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. Então é importante a gente entender que essa salvação ela não vem de pai para filho. Salvação é algo individual, que cada um vai precisar tomar sua própria decisão de seguir a Jesus ou não. É um dom gratuito que Deus oferece a todos os seres humanos e que compreende, que contém tanto a regeneração, como a justificação, como a santificação e a glorificação. E nós vamos falar um pouquinho de alguns desses termos aqui, não todos, mas pelo menos 3, sobre a regeneração,
sobre a justificação e sobre a santificação. A gente vai trabalhar nessa palestra e na outra. E será na regeneração e justificação que iremos responder de uma maneira mais específica a essas nossas perguntas de hoje, né? Que é como e quando acontece o arrependimento, o novo nascimento, a metanoia bíblica, tá certo? Então vamos prosseguir. Que então fala a regeneração? A regeneração é o seguinte, é o ato inicial da salvação, em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura em Cristo. É obra do Espírito Santo, em que o pecador ele recebe o perdão, a justificação e a adoção como filho de Deus. A vida eterna é um dom do Espírito Santo. Nesse ato, o novo crente ele é batizado no Espírito Santo e por ele é selado para o dia da redenção final e é liberto do castigo eterno e dos seus pecados. Então, na regeneração, que a gente pode colocar o nome do novo nascimento, é aquilo que Jesus falou para Nicodemos, que já era um homem religioso, já era um homem bom. Mas Jesus disse para ele, é preciso que você nasça de novo para herdar a vida eterna. E ele não entendeu e Jesus foi explicando para ele, ensinando. Então aqui eu estou trazendo para vocês um resumo, né? Depois, como eu disse, nas descrições, vou colocar alguns textos bíblicos que comprovam isso, que a nossa declaração batista tem falado. Mas em resumo, a regeneração é o novo nascimento. É o ato inicial em que o pecador entende o Evangelho, entende a palavra de Deus, entende que é pecador, se arrepende dos seus pecados e decide entregar sua vida a Jesus. Quando ele faz isso, a Bíblia diz que ele recebe o Espírito Santo dentro de si, dentro do seu coração. E esse Espírito Santo começa a fazer a metanoia, fazer a transformação no coração, na mente, e assim produzindo mudanças nas nossas atitudes, nos nossos hábitos, nos dando fome e sede de Deus, nos dando aquele primeiro amor, nos dando aquele desejo de viver servindo a Deus, servindo aos irmãos, servindo as pessoas. Regeneração é, na verdade, o primeiro ato da nova vida. É quando a gente nasce de novo por uma obra poderosa do Espírito Santo nos corações. Mas aí, quais seriam as condições para a regeneração? Há duas condições para o pecador ser regenerado. Primeiro, arrependimento, que é você reconhecer que é pecador, que está perdido sem a ajuda de Jesus e que quer se render a Jesus. E a segunda é a fé. A fé não apenas de palavras e não apenas de sensações, mas a fé como uma decisão de entregar a sua vida completamente nas mãos de Deus. A fé bíblica, como um arrependimento bíblico, ele propõe para nós uma entrega completa. Ele requer de nós uma entrega de corpo, mente, coração, corpo, alma e espírito inteira aos pés do Senhor. E a gente vê isso de uma maneira muito clara em vários textos da Bíblia. O arrependimento implica em uma mudança radical do homem interior, por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. Então, igual fez aqui, agora eu não quero mais viver essa vida de erro, eu quero agora viver com Jesus. Eu quero receber Jesus na minha casa. Eu quero viver e obedecer ao que Jesus tem para me ensinar. E a fé? A fé é a confiança e a aceitação de Jesus Cristo como único, exclusivo Salvador. E a total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Por isso que Jesus falou, olha, quem quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. E aí eu vou, como eu falei, passar para vocês na descrição os textos bíblicos para você poder olhar com calma e analisar, que nós temos vários textos que comprovam isso. Nessa experiência de conversão, o homem perdido ele é reconciliado com Deus, que lhe concede perdão, justiça e paz. Ou seja, quando a pessoa passa pelo novo nascimento, pela regeneração, depois que ela ouviu a palavra, creu no Evangelho, se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Jesus com total confiança, ela passa a experimentar essa paz interior, esse sentimento de justiça, esse entendimento de saber perdoar as pessoas porque também foi perdoado. Então isso é regeneração. É nesse ato que acontece o início da metanoia. Quando você ouve a palavra, crer na palavra, crer em Jesus como Senhor e Salvador, reconhece que é pecador e que não consegue sozinho, é nesse momento que Deus restabelece a sua comunhão com Deus, a sua reconciliação com Deus. E você sente essa paz, esse senso de justiça de Deus e o perdão. Você consegue se perdoar, você consegue perdoar as pessoas, porque você entende o perdão de Deus. Eu vou fazer esse vídeo um pouco mais longo, porque eu quero aproveitar para já falar sobre a justificação, que é um ponto um pouco menor. E a justificação, o que é, pastor? Até porque a regeneração e a justificação, na verdade, elas acontecem ao mesmo tempo. Então a justificação que ocorre simultaneamente, junto com a regeneração, é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo, absolve-nos com perdão, do homem, de seus pecados, e o declara justo, capacitando para viver uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Tem alguns textos que mostram isso claramente para a gente. Mas, como eu disse, eu vou deixar depois na descrição para você poder olhar, tá bom? Essa graça da justificação é concedida não por causa de quaisquer obras meritórias, qualquer mérito nosso, praticado por mim, por você, por qualquer ser humano, mas é por meio da sua fé em Cristo. A justificação ela é a obra de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que Deus olhou do céu, não viu nenhum homem que pudesse agradar. Todos estavam longe de Deus. Romanos 3:23 chega a dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6:23 ele fala um pouquinho que o salário do pecado é a morte. Então Jesus veio exatamente para ser esse dom gratuito, porque eu e você não tínhamos condições de nos salvar nós mesmos. Somente Jesus pode nos salvar. E o novo nascimento só acontece quando a pessoa entende isso, que não é por ela, que não é porque ela merece, é simplesmente pela graça de Deus. E a gente simplesmente recebe isso. A nossa parte é como eu já disse anteriormente. É o arrependimento, reconhecer que somos pecadores, que não conseguimos pela nossa própria força e entendemos que só o que Jesus fez naquela cruz é possível nos perdoar. Ele pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu, para nos justificar diante de Deus, para nos dar de novo acesso a Deus. Tanto é que no dia da morte dele, quando ele morreu de fato, existia um véu no Santo dos Santos, lá no templo, e a Bíblia diz que esse véu ele se rasgou de cima para baixo, para ninguém dizer que foi alguém que rasgou por baixo. De cima para baixo esse véu se rasgou.
dando-nos a oportunidade agora de chegar diante de Deus diretamente, fazer nossas orações e termos a reconciliação com Deus. Somente em Jesus pode acontecer a regeneração, o novo nascimento, ou seja, quando e como acontece a metanoia? Quando a gente ouve a palavra, crê em Jesus, se arrepende dos nossos pecados e entrega a nossa vida de corpo, alma e espírito para que Jesus venha a ser o Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém? Te aguardo, né? Nós teremos uma próxima palestra semana que vem. A gente vai estar colocando já aí no grupo, né? No canal do YouTube. Por isso que eu estou te pedindo, né? Se inscreve lá para você estar recebendo, assina, clica lá no sininho das notificações para você receber e vai curtindo, né? E comentando, porque aí o YouTube vai perceber que você tem interesse e vai estar mandando sempre para você, tá bom? Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Amém?